Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer pra vocês o fechamento das leituras de janeiro aqui pro canal. Meu computador voltou, eu peço desculpas aí pelo tempinho que eu passei ausente, mas meu computador tinha entrado em coma e agora finalmente eu mandei ele pro conserto. Ele voltou e parece estar tinindo, então é pra dar tudo certo, é pra eu conseguir voltar com tudo. Às vezes a vida não ajuda, gente, mas tamo aí. Outra coisa que eu tô planejando pra esse ano, eu tenho achado muito legal, eu percebo que algumas pessoas do BookTube estão marcando sprints de leitura, que é como se fosse uma live em que a gente fica lendo juntos por 1 hora. Eu quero que vocês me avisem aqui embaixo se por acaso vocês tiverem interesse em brincar disso comigo. Então eu posso fazer aqui no canal também e talvez convidar alguma outra produtora de conteúdo que eu conheço pra fazer junto. Acho que pode ser um momento legal pra estimular a gente a ler juntos nesse começo de ano. Já falei, já dei os recadinhos do dia, então vamos às minhas leituras do mês. Bom, o primeiro livro que eu li esse ano foi Um Beijo Inesquecível, da Julia Quinn. Esse é o 7º livro da série dos Bridgertons, e na verdade, assim, quando eu comecei o canal, eu já tinha lido os primeiros 6. Só que eu fiquei assim, eu gosto de resenhar tudo que eu trago, como é que eu vou aparecer com a resenha do livro número 7 de uma série? E daí isso me bloqueou e eu parei de ler a série, uma série que eu era viciada, e aí eu fiquei nessa de que quando saísse a série dos Bridgertons, eu leria os 2 que faltava e aproveitava o gancho pra fazer um vídeo falando da série como um todo. Só que a série saiu, e aí eu não tinha lido os outros 2 e eu não fiz esse vídeo, mas ter assistido a primeira temporada me deu muita vontade de retomar pra essa história e saber a história de amor dos irmãos que me faltavam, de modo que eu li o 7º livro agora no começo do mês, que é a história da Hyacinth, que é a última irmã, e ainda me falta o 8º, né? Eu não sei se vocês sabem, mas não necessariamente... Aliás, eu não sei se vocês conhecem todos a série, né? Vou resumir rapidamente. A série dos Bridgertons conta as histórias de amor de 8 irmãos e da família Bridgerton. A mãe e o pai deram nome pra eles em ordem alfabética, então a gente tem do A ao H. Só que as histórias de amor não são necessariamente na ordem de idade e de nascimento dos irmãos. Então no 7º livro a gente tem a história da Hyacinth, que é a caçula, que era uma personagem que eu tinha muita curiosidade de descobrir mais, porque no primeiro livro, quando a história começa, e na série, caso vocês tenham visto, ela é apenas uma criança ainda. Então é muito legal acompanhar essa evolução e conhecer a história dela. Mesmo assim, eu achei que eu ia ficar viciada novamente ao ponto de querer emendar um livro no outro, o que não aconteceu. Eu terminei o 7º livro bem satisfeita e um pouquinho exausta da fórmula, então acabou que eu não emendei no 8º. Quem sabe eu leia ainda no primeiro semestre e faça o prometido vídeo falando da série como um todo, mas não vai ser prioridade, eu já percebi. Acho que eu me divirto mais com a série do que com a leitura. O 2º livro que eu li no mês, por sua vez, já tem uma vibe completamente diferente e foi o Noite em Caracas, da Karina Sainsborgo, uma escritora venezuelana que fala, obviamente, aqui sobre a Venezuela, a situação da Venezuela. Esse livro já tinha sido indicado pela Camila Navarro, do canal Viajando, e tudo que a Camila indica eu fico com vontade de ler. E eu coloquei esse livro como uma das categorias do desafio saudoso desse ano, na categoria um livro de um país que eu nunca li. Eu nunca tinha lido nada da Venezuela, pra falar a verdade. Esse é um assunto do qual eu sempre me eximo de comentar. Eu sei que a situação da Venezuela não é boa, mas eu não entendo muito do assunto. Acho que até mesmo após a leitura desse livro eu não entendo ainda muito sobre o assunto, mas esse livro aqui a gente tem uma personagem que no início do livro está enterrando a mãe, e ela vai contar meio que de como que ela enterra a mãe, o país e a ela mesma ao mesmo tempo, porque ela tem que lutar para viver num país onde a violência e a escassez imperam. É um livro muito bem escrito, eu me apeguei demais à personagem que a Karina constrói aqui, que é a Adelaida, com o mesmo nome de sua mãe, que ela enterra, que também, né, se chama Adelaida. E eu engoli esse livro, ele é assim tenso, ele é assim pesado, eu ainda tenho que digerir partes dele antes de trazer o vídeo pra cá, mas foi uma leitura que eu gostei muito e eu pretendo ler mais obras da Venezuela pra tentar entender, através da literatura, um pouco mais de como foi construído esse país e como se desenrola a situação nele. Leitura que eu recomendo. O 3º livro do mês foi um queridinho, já era um queridinho antes de ser, que foi Retratos da Vida em Quarentena, com a organização da Júlia Dantas. Um livro publicado a partir de um concurso cultural lançado pelas editoras Dublinense e Elefante, e no qual eu estou. Eu tava esperando muito que esse livro chegasse, rolou um probleminha aí de atraso nas entregas, mas ele finalmente chegou e eu rapidamente li, não tinha o que fazer, né? Aqui no livro a gente tem 19 contos que foram escritos logo no primeiro mês de quarentena. O intuito das editoras com
com essa chamada para o concurso era entender como as pessoas viam a quarentena de diversas maneiras, a partir de muitos pontos de vista. A maioria absoluta dos textos desse livro acabou sendo de ficção, mas na chamada poderiam, né, ser textos de ficção e de não ficção. Tem um texto aqui que eu tenho certeza que é de não ficção. Ou não, né? Porque a pessoa é muito criativa e criou uma situação bem não ficcional, mas eu acredito que seja de não ficção. Sobre os outros eu acho que posso chutar que todos são de ficção, mas é um livro muito interessante. Eu tava com um medo principal relacionado a esse livro, que é a síndrome do impostor, que era, se eu pegar esse livro, eu ler todos os textos e ter certeza absoluta que o meu era o pior deles. O que não aconteceu. Isso não quer dizer que os textos são ruins, não. Isso quer dizer que foi encontrada uma unidade muito bacana. Eu gostei de todos os textos, eu fiquei muito, muito feliz. Isso é muito raro numa coletânea. É claro que com alguns eu me identifiquei mais do que com outros, mas eu realmente gostei de todos. Não teve nenhum que eu li e falei, os textos são muito interessantes, bem escritos, realmente trazem um panorama bastante vasto da pandemia, com personagens de classes diferentes, de religiões diferentes, de cidades diferentes do Brasil, e eu gostei bastante de ler. Não vou falar de um a um aqui, eu deixo pra falar melhor quando eu fizer a resenha desse vídeo, mas já adianto que aqui também tem textos do Humberto Conzo Júnior, do canal Primeira Prateleira, e da Carol Miranda, que provavelmente são conhecidos de vocês também, e obviamente foram textos que me bateram bastante, mas a gente comenta um pouco melhor sobre cada um deles quando eu fizer a resenha. Por último, o quarto livro que eu li no mês foi um livro que estava emprestado comigo aqui em casa já há algum tempo, que é o Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa, que foi um livro que a minha amiga Ju Spor me emprestou. Eu, a Ju e a Paloma, nós somos um trio de amigas e todas nós temos gatos, e a Ju amava e recomendava muito esse livro. Ela emprestou pra Paloma, que também amou e se emocionou muito, e aí, logo depois que a Paloma devolveu, ela passou pra mim, e ele ficou aqui alguns meses parado na minha estante até que eu sentisse vontade de pegar. E realmente tudo aquilo que elas falaram. Eu tenho, olha, eu vou dizer, eu tenho uma certa resistência com histórias de bicho. Eu evito ver filme, tem que me convencer muito pra ler o livro, porque eu sempre acho que essas histórias de bicho são meio que apelativas e feitas pra você chorar, e eu detesto isso. Eu dificilmente choro com literatura, e quanto mais a pessoa quer me fazer chorar na marra, mais eu fico irritada. E eu fiquei muito feliz de ver que não é isso que acontece nesse livro. Ele ainda tem sua dose de apelação, porque o tema inevitavelmente deixa a gente meio sensível, mas a escrita não é apelativa em nenhum nível, e a autora, ela constrói essa história com tanta delicadeza, com tanta sutileza, que você se emociona assim, muito naturalmente. Eu não cheguei a chorar, mas meu olho chegou a encher, e eu, enfim, só tenho a dizer que eu gostei muito da leitura. Aqui a gente acompanha a história de um gatinho, o Nana, que está viajando pelo Japão, porque o seu dono diz pra ele um dia que não tem mais como ficar com ele e precisa encontrar a melhor pessoa possível para adotá-lo. Só que a gente conhece o Nana e a gente começa o livro com perspectiva do próprio Nana, né? A maior parte do livro é o gato que narra, e isso é sensacional. Parece que a Hiro tem uma conexão incrível com os gatos, porque eu consegui olhar para as minhas gatas e pensar que elas pensavam da mesma maneira, sabe? O Nana é muito bem construído. E a gente percebe o quanto a relação dele com seu dono, Satoru, é próxima, íntima, assim. Os dois são uma grande dupla. O Satoru é uma ótima pessoa, ele não parece o tipo de pessoa que abandonaria um bicho, que passaria um bicho pra frente por um motivo chulo. Então, desde o início eu já imaginei o que estava acontecendo na vida dele. E eu fico um pouco irritadinha quando eu adivinho tão rápido o rumo do livro, por isso que eu dei 4 e não 5 estrelas, mas é chatice minha mesmo. E a gente vai acompanhando então essa viagem dos dois pelo Japão, indo em casa de amigos de infância, de amigos de adolescência, de parentes do Satoru, a quem ele está passando por uma entrevistinha, uma convivência ali breve pra saber se eles podem ficar com o gato. E é muito emocionante, assim, ao longo das histórias das pessoas que o Satoru vai encontrando, a gente vai entendendo melhor a vida do Satoru, a vida desses personagens, e eu acho que a Hiro acerta muito em todos os personagens que ela traz aqui. Todos são muito humanos e trazem histórias muito leves, ao mesmo tempo doloridas, mas que trazem lições de vida, e tudo isso sem apelar. Eu realmente me encantei. Nos últimos tempos eu tenho tentado relembrar essa minha vontade de sair do lugar
nas leituras que eu procuro. E no final do ano passado eu li um livro de uma escritora japonesa, já saiu a resenha aqui, é o Quinquilharias Nakano, e eu fiquei com mais vontade de investigar melhor a literatura asiática, que eu leio muito pouco. Então tá aqui um livro de mais uma autora japonesa que é totalmente diferente do anterior e que eu gostei demais. Quando sair a resenha eu falo mais sobre ele. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram alguns desses livros, comentem comigo aqui embaixo se vocês ficaram com vontade de ler. Eu vou adorar saber, e não esqueçam de responder aqui se por acaso vocês têm interesse em fazer algum sprint de leitura comigo aqui no canal. E já comentem também se vocês preferem de fim de semana ou de dia de semana à noite, pra gente já ter uma ideia do que fazer. Eu vou adorar brincar disso com vocês, espero não ficar no vácuo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!